Fala, gente! Nosso último encontro para falar sobre um general na biblioteca. Palavrão, fechando o seu primeiro desafio. Faremos outros. Escreve aí pra gente, deixa sua mensagem sobre o conto e também sobre quais desafios mais nós poderemos lançar aqui para vocês. Primeiro, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, deixou a sua mensagem pra gente e leu realmente os contos, acompanhou a gente aqui. Foi muito bacana a gente fazer isso. Então, finalizando janeiro, a gente fala hoje sobre um general na biblioteca que está dentro desse apanhado de textos do Ítalo Calvino, grande escritor e contista italiano do século XX, um dos mais importantes. Nesse conto aqui, ele começa a nos provocar, para a gente pensar num lugar chamado Pandura, aonde os livros proibidos por conta de um regime militar, certo? Então, um regime militar nessa cidade. Vamos lembrar que o Calvino, ele escreve muito e fala e reflete a vida que ele teve sobre o regime do fascismo. Então é sobre essa ditadura, refletindo sobre essa falta de liberdades, de circulação de ideias, dos livros proibidos, que ele vai falar nesse conto. Nesse lugar, certo? Os militares um dia começam a suspeitar que os livros nas bibliotecas, talvez, vejam que ele está sendo irônico, talvez estejam falando coisas que os militares não concordam. Os militares resolvem fazer uma devassa nos livros. Vamos ler, vamos pesquisar, vamos ler os livros para saber o que cada livro está nos falando. Vejam aí essa sede, por controlar o discurso, por controlar os livros. Gente, vocês sabem, o pessoal que estuda história, que os livros são os primeiros que pagam a conta durante alguns regimes ditatoriais, sejam eles quais forem, militares, de direita ou de esquerda, certo? Ditaduras não suportam olhares diversos, não suportam discursos que não concordem com eles. E é isso que esses militares aqui do Calvino vão fazer. Vão entrar na biblioteca, invadir a biblioteca, expulsar todo mundo que está de lá, e vão falar o seguinte: vou selecionar alguns generais, tenentes e soldados para lerem essa biblioteca. E aí é que a gente começa a se divertir. Por quê? O Fedina é o nosso protagonista aqui, ele vai ser escalado para ser o comandante dessa missão militar. E ele ordena que tal soldado leia tal livro, tal tenente faça isso, e no final do dia ele faz um relatório para o comando militar através do seu rádio. Para ajudar nessa tarefa, eles destacam um bibliotecário, o seu Crispino, Quem leu ficou super entusiasmado com o Crispino. É um sujeito super inteligente e ardiloso, ele tem aquela carinha de bibliotecário, com os óculos aqui, as costas meio curvadas, e toda essa personificação da inteligência, e dos livros caindo sobre os ombros. E ele começa a orientar: leiam sobre isso, leiam sobre aquilo, vejam esse livro, gostou desse? Tem mais esse aqui. E os militares começam a ler, e começam a ficar encantados com aquelas histórias, e começam a pensar e começam a refletir, por exemplo, sobre as cruzadas. Eles falam assim: gente, as cruzadas então não eram aquela coisa magnífica que a gente estudou, tal. Tem uns livros aqui que falam o contrário. Só que ao invés deles começarem a censurar os livros, que é o que a gente sempre vê, eles começam, através da leitura, a refletir. E aí a grande beleza desse conto, é por isso que eu escolhi ele para fechar aqui o nosso desafio. Ele traz essa ideia da transformação, da abertura que os livros proporcionam para a nossa cabeça, como eles são janelas que arejam a nossa mente, São vozes que vão passando pela gente, costurando a nossa memória e os nossos pensamentos, e vão nos dando outras chaves de leitura do mundo. O mundo só fica mais complexo, diz o texto aqui em certo momento. O mundo não fica mais simplificado a partir do momento em que você começa a ler os textos. Por quê? Porque os livros problematizam o mundo, botam o mundo do tamanho, eu não digo do tamanho exato porque seria impossível, mas do tamanho da complexidade que o mundo oferece, que é o quê? É um mundo múltiplo, com várias visões, com várias vozes, que nós devemos ouvir em qualquer democracia.
né? Por isso que aqui a gente tem uma ditadura, certo? E os militares começam a mandar relatórios, né, lá para os comandos centrais cada vez mais enxutos, pequenos, lacônicos. Até que o pessoal lá em cima começa a pensar, né, ó, tá tendo algum problema, lá tá acontecendo alguma coisa com aquele pessoal. E eles ordenam que se acabe com aquela missão, né? O Fedina já está todo contaminado. Eu gosto muito desse livro, né? Me lembra o Fahrenheit 451 também, né? Esse grande elogio ao poder dos livros, né? A ideia do Borges também, daquela biblioteca circular, onde você vai entrando e não consegue nunca mais sair, tá? Então o Calvino vai nos oferecer, através desse conto que tem lá 4 pagininhas, cara, essa maravilha de elogio amoroso a quem gosta de ler, a abertura que os livros proporcionam à nossa vida. O que acontece com o Fedina, certo? É tido como louco, é aposentado, é botado de lado, certo? Não vai mais servir aos interesses militares. E o final é muito bonito, porque naquela biblioteca, agora já novamente esquecida, ele é encontrado com um capuz para esquentar o seu corpo, né? Em vários dias e madrugada dentro, lendo os livros. Então o que ele fez da aposentadoria dele foi isso, né? Foi continuar lendo os livros. Então vejam que a gente não tem nenhum final milagroso, nada muda, nada acontece, mas aquele sujeito muda, né? Aquela situação e aquelas pessoas que foram contaminadas por esses livros, perigosíssimos, gente. Livro é coisa perigosa, né? Nenhuma ditadura, né? A gente vê lá a queima dos livros durante a Idade Média, a queima dos livros durante o nazismo, certo? O grande livro, né, do Fahrenheit 451 também brinca com essa ideia de se queimar os livros, tá? Isso tudo repercute e dialoga com esse maravilhoso conto do Calvino. Perfeito? Bom, gente, deixa aqui seu comentário, fala com a gente, fala com o Palavrão, estamos também no Instagram, estamos também no Facebook, nos acompanhem por lá e até o próximo Palavrão pra gente falar de mais literatura, do que eu tô lendo e que a gente vai conversando sobre tudo isso. Beijo pra todo mundo, valeu, tchau!